Olá, olá, boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um blog Tabacaria Essas Mulheres. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria e idealizador do Essas Mulheres, série lá que eu converso com mulheres incríveis aqui no Instagram. Também sou articulista do sensacional blog Feminário Conexões. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ter o prazer de receber, de conversar com a escritora, professora, poeta, contadora de histórias também, Eliane Rosa. Sejam todos bem-vindos. Já já começa o nosso super bate-papo com a incrível Eliane Rosa. Já já o nosso super bate-papo. Já já todos convidados para um bate-papo fantástico com a escritora Eliane Rosa. Estamos aqui aguardando para entrar a nossa convidada. Cacau, seja bem-vinda, minha amiga Patrícia Cacau. Que honra recebê-la aqui. Já já o nosso bate-papo com a incrível Eliane Rosa. Sejam todos bem-vindos. Aguardando entrar a nossa super convidada Eliane Rosa. Sejam todos bem-vindos. Vamos mandando aviões, ó. Hoje aqui estou num cenário diferente, em um outro local, mas sempre com o meu vinho aqui. Aguardando entrar a nossa convidada especial Eliane Rosa. É isso aí. Nessa noite fria aqui no sul do Brasil, em Floripa. Mas estamos aqui, estamos juntos. Vamos aguardando a nossa super convidada. Estamos aqui aguardando a nossa super convidada. Que ainda não entrou. Estamos aqui aguardando a nossa super convidada, Eliane Rosa, para um super bate-papo. Vamos que vamos. Aguardando a nossa super convidada. Entrou já a nossa convidada Eliane Rosa. Seja bem-vinda, Eliane. Vou te chamá-la já aqui. Vamos que vamos. Nada. Tá virado. Peraí, como é que desvira aqui? Eliane? Boa noite, Sidney. Boa noite, Eliane. Tudo Tudo bem com bem? você? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te vendo bem. E você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Perfeitamente. Que legal, legal, legal. Que bom recebê-la aqui. Agradeço demais você aceito o meu convite. Uma honra e uma alegria te receber aqui nessas mulheres, Eliane. A alegria é minha. Eu estou muito feliz, estou muito honrada. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Para quem está estranhando, hoje eu não estou em casa, estou na casa da minha irmã. Então por isso que eu estou em local diferente hoje. Estúdio 2, vamos dizer assim. Aliás, a minha irmã não está em casa, Cacau. Ela está aí em Fortaleza, viu? Está aí pertinho de vocês, Cacau. Minha irmã, meu cunhado foram passar uma semana por aí. Estão por aí, né? Praia Jericoacoara, é isso o nome da praia, se eu não me engano? Estão por aí, numa pousada aí. Que Eu tô aqui na casa da minha delícia! irmã. Que delícia. Ó, a Cacau já deu um oi pra você aí, Eliane. Oi, lindona, ela falou pra você, ó. Beijo, Cacau, maravilhosa. Que legal.
Ô, Eliane, eu sempre quando começo minhas lives, sempre que posso, quando possível, eu gosto de ler alguma coisa que escreveram as minhas convidadas. Aí eu separei dois poemas seus aqui. Posso ler? Sim, Ah, obrigado, viu? Ó, o primeiro que eu peguei aqui, Poema para a Lua, que está lá na coletânea Primeira das Iluaradas, lá, se essa lua fosse minha, esse trabalho maravilhoso das Iluaradas, encabeçado pela Cacau, a Super Cacau e a Super Marta Cortesão, duas mulheres talentosíssimas, escritoras talentosíssimas, projeto que vale a pena. Entre lá, para quem não conhece, lá em Iluaradas 2002 perfil, pode baixar os dois primeiros e-books, é um trabalho lindo. Então vamos lá aqui. Poema para a lua. Majestosa e nua, dança no céu, vibrante e feminina, penetra minha retina. Da minha janela sinto-a flamejar, ardente e bela. Ao bailar revela no útero lunar a sombra da terra. Brilha rainha, mãe menina, do alto da minha rua, tão feérica lua. Que lindo, Helene, parabéns, coisa linda. Aí eu separei mais um aqui, ó. É... Enquanto as hortênsias florescem no jardim. Esse está no segundo e-book das Eloradas, lá, a Ciranda de Deuses, que está concorrendo ao Prêmio Jabuti. Esse aí, coisa linda essa coleção aí. maravilhosa. Maravilhosa, fantástica essa coleção, com escritoras maravilhosas. Enquanto as hortênsias florescem no jardim. Enquanto as hortênsias florescem, nos jardins palavras me traem, palavras me faltam. Me perco de mim, enquanto as hortênsias florescem sonhos, adormece o sol, se levanta. E de novo se põe um ciclo sem fim. Enquanto as hortênsias florescem, o tempo me tatua suco na face histórica de mim. Enquanto as hortênsias florescem, em miríades de cores sobre folhas e hastes enfeitando o jardim, enquanto as hortênsias florescem no jardim, amores despertam. Emoção faz morada dentro de mim. Que lindo, Eliane, parabéns, que delícia. É Lindo, muito lindo, bom lindo. falar sobre o amor, né, Sidney? Sempre vou falar do amor, né? Ainda mais nesses tempos aí, né? Quando a gente tem que lidar com um discurso de ódio vindo de cima, né? É importante falar de amor, né, Eliane? Super, super. E você escreve maravilhosamente bem, viu? É uma maravilha. A Cacau tá falando aqui que sim, que é longe de Fortaleza. Acho que a frase que eu falei que é longe de Fortaleza, né, Cacau? É isso, sabe? Tá por aí no Ceará, né? Minha irmã. A Cacau complementou aqui. Primeiro tom das bruxas do ventre, a vida já tá no forno. Olha que notícia boa. Que é a terceira obra das Iluaradas. Faz um trabalho maravilhoso, reunindo várias poetas incríveis. Muito legal. Lorena, seja bem-vinda. Vamos lá. Bom, vamos ler um pouquinho mais sobre a nossa convidada Eliane Rosa. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela. Eliane Rosa é poeta mineira, professora e pesquisadora da literatura brasileira. Articulista do blog Feminário Conexões, blog espetacular. Só tem escritoras maravilhosas escrevendo lá. E esse que vos fala agora também faz parte, é colaborador também do blog. Com muita honra, viu? Contribui como redatora com o site independente Judas, as botas de... Tem publicações em antologias literárias nacionais e internacionais e participa de coletivos femininos. Legal. Como pesquisadora, publicou diversos textos sobre a produção feminina na literatura. É também articuladora de projetos e eventos culturais e contadora de histórias. Que legal, Eliane. Eliane, você nasceu em Belo Horizonte mesmo? Eu nasci numa pequena cidade chamada Patos de Minas. É uma cidade linda, maravilhosa, acolhedora. Sidney, minha cidade natal é tão acolhedora que há alguns meses até um cometa, até um asteroide resolveu aterrissar por lá. Dá o guarda-graça lá. Deu o que falar na imprensa local. Nossa, essa cidade ela fica muito longe de Belo Horizonte, para o norte, para o sul? Fica próximo à região do Triângulo Mineiro. Né? Eu nasci em Patos de Minas, mas eu moro em Uberlândia. Uberlândia fica no pontal do Triângulo. No mapa de Minas, o Triângulo Mineiro é o nariz. E a gente aqui em Uberlândia, a gente fica na ponta do nariz. Então a gente brinca assim.
É no Pontal do Triângulo Mineiro, a região é conhecida como Portal do Cerrado. Nós temos aqui um dos espetáculos mais belos do nascer do sol, é no arco da entrada central da Universidade Federal de Uberlândia, é uma das atrações aqui da cidade, né? Mas a minha cidade natal é Patos de Minas, é a capital do milho. Lá tem a festa do milho, que é uma coisa maravilhosa. Todos os anos atrai muitos turistas. Que legal, Eliane. Entrou aqui também a Ray Albuquerque, que também é uma escritora enluarada. Seja bem-vinda, Ray. Legal recebê-la aqui. E essa tua relação com a literatura, com a escrita, você já escrevia desde criança? Foi uma coisa mais de adolescência ou mais para adulta? Como é que começou a sua relação com a escrita, com a literatura, Eliane? Então, deixa eu contar para você. Eu era estudante do ensino fundamental e eu escrevi um texto sobre um bairro próximo aqui da minha casa, que na verdade não era um bairro, era uma favela, era uma ocupação, e era uma coisa que mexia muito comigo. E quando eu ia para a escola, eu ia caminhando, eu passava por lá. E eu tinha até algumas colegas que moravam lá. Então eram barracos assim de madeira, às vezes finalizados com lona, com material muito alternativo, e que ficava na beira do rio, que é o Rio Beirabinha, que é um rio que corta a nossa cidade, e que é um rio que está muito ligado na minha história também, até de escritora. Então aquilo me incomodou muito, e eu escrevi um texto. E eu tive um professor de sociologia e mostrei a ele. E ele me disse que eu poderia fazer uma pesquisa naquela área. Nós estávamos preparando trabalho para a Feira de Ciências e ele falou para mim, olha, Eliane, se você quiser, eu posso orientar você. Você prepara aí um grupo e eu posso te orientar. Naquele momento, Sidney, eu descobri as ciências sociais, que eu não sabia que existiam até então. Eu estava na 8ª série. E aí eu fiz um trabalho para a Feira de Ciências. Nós recebemos todas as medalhas locais. Nós fomos para BH apresentar esse trabalho. Trouxemos uma menção honrosa da capital. Foi a primeira vez que eu viajei sem a minha família. Foi a primeira vez que vi o Lago da Pampulha. Então, assim, eu comecei a escrever assim, sabe? Eu tive um professor fascinante que me estimulou muito e que hoje é meu colega de trabalho, né? Que legal, é um mestre maravilhoso aí. Que legal. É muito legal quando a gente tem um professor que... Acho que todo mundo tem, né? Um professor que causa impacto na vida da gente, assim, que abre horizontes pra gente. Acho que todo mundo tem um professor assim, né? Uma professora e é meu amigo hoje, professor Luiz Antônio, meu colega de trabalho hoje. Que bacana. Ó, entrou aqui a nossa querida amiga Lê Heiderreich, lá da Alemanha. Já deu uma boa noite, um beijo para você, Eliane. Ó, que legal. Seja bem-vinda, Lê. Eu não sei mandar beijo em alemão, mas receba em português mesmo. A gente não sabe mandar beijo em alemão, mas vai com o mesmo calor, né, Eliane? Mesma alegria, mesma energia. Entrou aqui também a Francine, seja bem-vinda. A Cacau falou iluminada. Entrou mais alguém que eu vi aqui, a Mari Ventura, que deu boa noite aqui. Seja bem-vinda, Mari Ventura, que é escritora. Se eu não me engano, é pernambucana, né, Mari? Você que é do Nordeste, seja bem-vinda, viu? Eliane, você falou, ó, a Cacau já vou dar aqui um beijo aqui em alemão. Kuss. Ó, que legal, Cacau. Cacau sempre antenada. Você falou aí, eu não posso deixar de falar, você falou do rio, que é muito importante na sua vida, porque é da sua infância, é isso? Sim, é o rio da minha infância, e é o rio da minha militância ambiental também. Porque é um rio que, apesar de ser muito lindo, muito acolhedor,
ele recebe muita poluição. Inclusive, né, infelizmente, ele recebe lixo industrial, recebe esgoto doméstico. É o rio que abastece aqui a nossa cidade, mas depois das estações de coleta e depois de um clube que tem próximo aqui, ele começa a receber lixo, esgoto, né, e assim, nós temos um sofrimento muito grande com isso, porque nós temos um desejo muito grande que as autoridades se sensibilizem, né, e que encabecem aí uma luta pela despoluição do rio. Inclusive, eu publiquei uma crônica em um livro, em um e-book de crônicas de um grupo de estudo do qual eu participo, que se chama Amazonidades, porque tem um grupo muito grande de escritores que são do Amazonas, e eu escrevi uma crônica sobre esse rio. O título da crônica é A Sabedoria das Águas, do portal do Cerrado Mineiro, às várzeas amazônicas. Então, eu coloco em diálogo, né, esse nosso riozinho tão maltratado com alguns rios amazônicos aí. Ah, que legal. Entrou aqui, falou aqui, Angelnick falou aqui, professor Eliane, a melhor, Nicolas do nono B. Ah, que legal, aluno seu aqui, que bacana. Meu aluno! Seja bem-vindo, Nicolas. Seja bem-vindo, Nicolas. Aí o Bolinho de Cenoreto, ó, que nome, escreveu, oi, vovó, sou o Miguel. É o meu netinho. É o gatinho lá de Curitiba. Ele mora em Curitiba, no Paraná. Ele mora mais perto de mim aqui, então. Eu sou aqui de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Miguel. A sua vovó é talentosíssima, viu, Miguel? Ele tem quantos anos? Ele tem 7. 7 aninhos, tá. Legal, que legal, que legal. Qual é o nome do rio? Eu não me lembro se você falou, se eu não prestei atenção o nome do rio. Uberabinha. Uberabinha? Viva o rio Uberabinha, né? É incrível como nós, seres humanos, conseguimos destruir aquilo que... A nossa própria casa, né? Onde a gente vive, a gente respira. É um ser humano, eu vou te contar uma coisa, é um negócio sério, né? Nós somos um caso sério, né? É fonte de vida, né, Sidney? Fonte de vida e... É incrível, incrível. Dói muito isso. Mas vamos lá, vamos lutar pelo rio Uberabinha, estamos aí. Se tiver abaixo da manda que eu assino, que a gente tem que lutar mesmo para salvar nossas recursos naturais. Tá bom? Bom, continuando nossa conversa, Eliane, eu quero fazer um quadro aqui que já é tradicional aqui das nossas lives. Se eu não fizer, amanhã tem um monte de gente me xingando, me criticando, xingando até minha 10ª geração, porque já é tradicional aqui. E eu adoro fazer esse quadro. Para mim é um quadro delicioso, importantíssimo, dos mais relevantes, sim, e que eu faço com o maior prazer, que é o álbum Essas Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem, ou mulheragem, como gosta de dizer o Mulher Delícia, com muita propriedade, de passagem, uma mulheragem, a mulheres que deixaram um legado maravilhoso para a gente, e a gente não pode deixar a história dessas mulheres ser esquecida, né? Essas mulheres têm que ser sempre lembradas, resgatadas, né? Ainda mais num país nosso que é machista, misógino mesmo, e essas mulheres precisam ser lembradas porque abriram portas, na maioria das vezes colocando o pé na porta ou arrebentando a porta, né? Para conquistar um espaço que é de direito delas, de direito de todas as mulheres. Às vezes é necessário, né? Uhum. Então é importante, eu acho importantíssimo lembrar dessas mulheres que elas deixaram de legado, né? Eu comecei isso com uma conterrânea minha, catarinense Antônia de Barros, que foi uma mulher fantástica, grande educadora, jornalista, escritora, política, a primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 1930, assim. Uma mulher com uma história extraordinária, assim. Eu sou apaixonado por Antônia de Barros e pela história dela. Aí passei por várias mulheres incríveis, desde Carolina de Jesus, escritora, falei de Pagu, falei de Cecília Meirelles, falei de Margarida Maria Alves, que foi uma grande líder sindical na Paraíba. Nossa, falei de tantas mulheres incríveis que eu tive o prazer de falar. Hilda Hilst, falei de Yara Elvaberg, que foi vítima foi uma lutadora contra a militância, contra a ditadura militar e foi vítima da ditadura militar. Enfim, mulheres incríveis que eu tive o prazer de falar aqui nesse espaço aqui. Já são mais de 90, quase 100 mulheres homenageadas e para mim é uma honra. Na semana passada eu falei da atriz Cacilda Becker,
foi uma grande atriz brasileira que morreu cedo do teatro, considerada a primeira dama do teatro. Também uma mulher que lutou contra a ditadura militar, uma história fantástica da Cacilda Becker. Hoje eu tenho o prazer de falar de Carmélia Becker, perdão, Carmélia Maria Souza, de Souza, que foi uma grande cronista capixaba. Espírito Santo não tem só Rubem Braga, não. Tem Carmélia Maria de Souza, que foi uma grande cronista. A cronista do povo, como ela era conhecida, ela mesmo se autodeterminava com justiça, assim, né? Ela nasceu no Espírito Santo, como eu falei, na cidade de Rio do Sul Novo, uma cidade do interior do Espírito Santo, em 15 de maio de 1937. Há pesquisas falando que não, que ela nasceu, na verdade, um ano antes, em 1936. Tem essa dúvida, assim. Mas ela morreu jovem também, 13 de fevereiro de 1974. Não tinha nem 40 anos. 30 e poucos anos, né? Muito jovem. Muito jovem. Sofreu com infecção estomacal, embolia pulmonar. Tinha um quadro de saúde um pouco complicado, a Carmélia. Era a 8ª filha de um casal, né? Seu Pedro e Dona Teovina. O pai dela é integralista, veja você. Que coisa, né? E passava uma situação muito difícil financeira. Morreram o pai, pai e a mãe morreram, a Carmélia era muito nova, a mãe com 2 anos, o pai um pouquinho depois, aos 4 anos ela já estava sendo criada pelos irmãos mais velhos, a Carmélia. E foi uma difícil, muito difícil, pobre, né? Com toda a dificuldade que a gente não sabe num país tão racista como o nosso, né? E a Carmélia enfrentou isso, né? Mas, como disse, foi uma escritora autodidata, uma jornalista autodidata e seguiu a vida, né? Na adolescência ela teve tuberculose, né? Uma doença, na mais naquela época, década de 50, um tratamento super difícil. Aí recomenda para ela, Carmélia, você tem que ir para Barbacena, tomar um ar mais puro para lidar com essa doença. Ela ficou 2 anos lá em Minas Gerais, em Barbacena, e voltou curada, mas com um revés, ela perdeu um dos pulmões, né? Com um pulmão só. E isso já deixa a saúde dela um pouco mais debilitada, né? Aí quando ela voltou, ela foi para Vitória, né? Ela já tinha saído da cidade onde ela morava, quando estava com os irmãos, ela chegou a morar em Cachoeira do Itapemirim, né? Cidade natal do Rubem Braga, do Roberto Carlos e tal. E aí depois, quando ela foi fazer o tratamento de doença, quando ela voltou, já estava em Vitória mesmo, no começo andando com o irmão dela lá mais velho, depois morar sozinha e tal. Aí lá em 1958, né, com 21 anos e tal, ela estreou como escritora mesmo. Ela começou escrevendo poesia, viu? O negócio dela era poema, poesia e tal, mas acabou se achando no jornalismo e começou a escrever crônicas. Uma cronista espetacular, uma cronista que tinha um lado romântico, mas tinha um lado ácido também, irônico, né? Perspicaz. E ela estreou no jornalismo em 1938, em 58, um jornal lá. Aí deslanchou a carreira dela, escreveu por vários jornais, escreveu em revista também. Passou também por um emprego no setor público, né? Mas o grande paixão dela foi escrever crônicas para jornais, revistas e tudo e tal. E era, como eu disse, ela era destemida, né? Ela não se curvava, né? Isso, por exemplo, na década de 60, com a ditadura militar, ela com outros colegas foram processados, né? Pelo que ela escrevia no jornal. É uma história até curiosa, porque ela foi processada e foi julgada no Rio de Janeiro, né? Ela teve que ir junto com os outros colegas que estavam sendo processados para o Rio de Janeiro, para o julgamento lá no Ministério da Aeronáutica, onde foi o julgamento. E quando ela chegou lá, porque a Carmélia, depois da adolescência, assim, ela começou a adotar um estilo que era o seguinte: ela não usava saia, usava sempre calça jeans, com camisa com colete, era o visual dela que ela gostava, ela não abria a mão disso, né? Quando ela chegou lá para o julgamento, o pessoal chegou lá e já começou barrando, implicando com ela. Com calça não pode. Ela disse, como que não? Eu uso calça, sempre usei calça, mas aqui não pode. Aqui não pode entrar, Ministério da Aeronáutica, julgamento não vai entrar com calça. E não deixaram entrar. Aí ela saiu com outras amigas que estavam juntas, correndo para procurar uma loja e comprar uma saia. Lá veio ela com uma saia toda desconfortável, porque não era o estilo dela, né? Essa coisa não é só no regime militar, né? Essa coisa da justiça com o vestuário feminino é uma coisa que continua até hoje, né? Sempre tem essa história de não poder usar calça, né? Alguns lugares já aboliram, mas ainda tem essa idiotice com o vestuário feminino, né? Enfim, mas ela é uma pessoa superativa, uma pessoa incrível.
era uma boêmia, adorava reunir os colegas, os amigos para varar a noite nos bares, aí conversando sobre literatura, sobre tudo, né? Até vi um depoimento de uma colega dela que falava o seguinte, ela chegava cedo lá no barzinho, né? Ela saía antes da redação, chegava lá no barzinho cedo, já ficava ligando pro pessoal da redação e falava, tô aqui sozinho, desce pra gente começar aqui a nossa noite aqui de festa, de bebida e de conversa. E ela ficava chamando todo mundo, né? A pessoa via. Quando chegava o pessoal lá na mesa, reuniu, ela já começava a falar aí, vamos falar mal de quem hoje? Essa era a Carmélia, assim, esse espírito muito, assim... A literatura, ela tem esse fechamento do cânone literário que diz não, né? Ainda diz não. A gente vê aí a Conceição Evaristo, né? Apesar de todo o reconhecimento, né? Ela não conseguiu entrar na academia, porque o cânone continua sendo machista, branco, né? Eurocentrado, e a literatura, ela vem fechando, historicamente, fechando as portas, né, para as mulheres. Então, quando a gente tem mulheres que conseguem essa penetração pelo jornalismo, como a Carmélia, como a própria Maria Firmina, né, dos Reis, elas conseguem adentrar assim, como a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga, enquanto compositora, musicista, ela também escrevia, né? Uma compositora é uma escritora, é uma poeta também, porque poesia e música, né, elas estão juntas aí. Mas a literatura, infelizmente, negou esse reconhecimento, né, a tantas mulheres. Mas que bom que essas mulheres tenham conseguido penetrar, né, de forma tangencial no universo da literatura, seja pela música, né, seja pelo jornalismo, enfim. E são muitos valores, né, altíssimos valores não reconhecidos. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, o meu orientador do doutorado coordena esse grupo de pesquisa, que é para resgatar escritoras oitocentistas que foram apagadas, silenciadas por esse cânone, né? Então, a gente precisa parabenizar você, Sidney, por esse trabalho maravilhoso que você faz de resgate dessas mulheres, dessas intelectuais, dessas artistas. Olha, precisa continuar, viu? Muitos parabéns para você. Eu acho lindo quando vejo um homem com essa verve, com essa disposição, viu? Muitos parabéns mesmo para você. Obrigado, Eliane. Eu faço isso com o maior prazer. Para mim é uma alegria imensa. Faço com muita responsabilidade. Eu sei a importância para essas mulheres, mas é um prazer enorme para mim. É um aprendizado falar dessas mulheres, assim como conversar com vocês. Para mim é um amadurecimento como homem, como ser humano. Eu só tenho que agradecer. Eu saio mais maduro, renovado dessas lives, falando dessas mulheres e conversando com vocês. Eu tenho a certeza disso. Para mim é uma alegria, viu? E falando, você citou aí da nossa grande Conceição Evaristo, né, que não entrou para a Academia Brasileira. É bom lembrar que quando chegou que aí foi colocada a candidatura dela, né, e a Conceição teve uma postura muito digna, né, porque esse negócio da academia o pessoal está acostumado lá, os membros lá, que é aquela coisa que o cara tem que chegar lá, ficar bajulando, pedindo voto, fazendo aquela coisa lá, bem... E ela falou, para aí, com a minha história aqui, vocês não têm, com a minha história, com toda a minha história, com a minha obra, vocês não têm consciência que eu não tenho direito de estar aqui nessa academia, né? Eu tenho que estar bajulando, você não consegue nem se tocar da questão de responsabilidade. Ela fez uma campanha com dignidade, não ficou lá se rastejando, não, assim, vocês têm que aprender a olhar, saber que o meu trabalho é sério, viu? Não escrevi um livrinho bobo aqui, como tem muita gente lá na academia, não, o meu negócio aqui é sério, vocês têm que olhar direitinho pro meu trabalho. Ela levou isso com muita dignidade, a grande Conceição Evaristo. Eu tenho o maior respeito por ela. Fantástica. E ela não Carmélia... precisa de apresentações, né? Não, a obra dela a apresenta, né? Sim. É que eles não querem apresentação, querem bajulação, né? Querem que fique bajulando lá, né? Como viu gente falando lá, que eles se acham um clube de amigos, né? Um amiguinho. Você tem que ser amiguinho, tem que falar uma coisa totalmente ridícula.
Bom, nós criamos um clube de leitura, Sidney. Nós criamos um clube de leitura para ler mulheres indígenas e negras. Esse clube de leitura é intitulado Rodas de Contação de Histórias, Eliane Potiguara e Conceição Evaristo. Foram duas femenagens que fizemos aí, as escritoras indígenas e negras. Muito legal, muito legal. E a Carmélia, para terminar aqui, ela tinha um sonho de escrever um livro também, né? Ela chegou até começou a escrever, mas não conseguiu terminar. Ela tinha até um título provisório, que é Vento Sul, né? Que era o livro que ela queria escrever. E ela tinha uma ligação com Vitória, ela era apaixonada por Vitória, pela cidade dela, pelo estado dela, mas ela sabia dos perrengues que ela tinha com a sociedade, como ela chamava, né? Tradicional família capixaba, né? TFC, como ela mesma criou a expressão. E tem toda aquela coisa, aquela hipocrisia, tudo que a gente sabe, né? Que não é só a exclusividade lá da família tradicional da capixaba, isso o país inteiro acontece, né? E ela tinha essa consciência, assim. Ela também tinha uma outra expressão, né? Que ela falava, até virou o nome de uma coluna dela que ela escreveu um tempo no jornal, que era esta ilha é uma delícia, né? Que na verdade era uma senhora ironia, né? Ela até devia falar que com essas coisas, essas atitudes que tinha a tal sociedade tradicional de Vitória, lá, que tinha com todos os seus preconceitos, com o seu conservadorismo, com todo o seu de respeito com as pessoas, que fazia o atraso, vamos dizer assim. Então a Carmélia tinha essa consciência, assim. Mas ela amava Vitória, Espírito Santo, tanto que ela, cansada de falar, por que você não vai para o Rio de Janeiro, está sofrendo aqui com esse pessoal que fica pegando o teu pé, vai para o Rio de Janeiro, lá tua carreira vai decolar, mas não, eu sou de Vitória, aqui, Espírito Santo, aqui que é minha casa, aqui que eu sou feliz. Ela não foi para o Rio de Janeiro, não seguiu esse conselho, ficou lá. Então, aí ela morreu em 13 de fevereiro, como eu falei, né? Ela jovem, lá com problema de infecção estomacal, embolia pulmonar. Aí, 2 anos depois, um amigo dela, que era escritor, crítico de cinema, perdão, ele lançou um livro, reuniu vários poemas, várias crônicas da Carmélia, nossa, estou falhando hoje, sobre um livro com o título justamente Vento do Sul. O livro saiu em 1976. Mas teve várias reedições depois, a última foi em 2002, se eu não me engano. Também tem um centro cultural muito famoso lá no Espírito Santo, que leva o nome da Carmélia, né? Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, que eu passou por dificuldade, andava abandonado lá pelo poder público e tal. Mas continua lá, recebe vários shows, é um espaço muito importante lá de Vitória. E é isso, eu queria ler aqui uma pequena crônica da Carmélia, para a gente fechar sobre ela. Acho que dá uma porção do que a gente fala que ela é romântica, uma crônica que foi selecionada para esse livro Vento Sul. Fazia frio, nós sabíamos e sentíamos, mas mesmo assim queríamos continuar deitados na rede posta na varanda, de frente para o mar. Céu nublado, vento batendo forte, as folhas de um coqueiro, as ondas se quebrando lá longe. O amor, a tarde, a vida, você. Tive vontade de perguntar, até quando? Esquecidos de tudo, amados, muito amados, felizes, líricos, belos e tristes. Que horas são? Que horas serão? Ao mesmo tempo era o mesmo amor, o velho e grande amor. Esqueci meu relógio no banheiro, arrisquei e fiz uma pergunta a você. Por que e até quando? Por nada? Por tudo? Não haverá depois, há de ser sempre assim. Uma gaivota levantou voo além da praia e depois tornou a mergulhar no mar. Olhei você nos seus olhos calmos e encontrei a vida inteira dentro deles, passado, presente e futuro. O tempo e a eternidade, feitos de ternura e de sua presença, feitos somente de você. Velhos ou meninos, aprendemos a crer porque é verdade. A única, talvez, que tem permanecido além de tudo e mais que tudo. Nos amamos apenas e para sempre. Que lindo essa crônica da Carmélia. Fantástico. Viva a Carmélia! Viva a Carmélia! Você quer falar de uma sensibilidade, né? Sensibilidade, né? Incrível. E a gente percebe como foi uma mulher versátil, né? Porque ela fazia uma crítica aos costumes,
ao mesmo tempo escrevendo com tanta sensibilidade sobre o amor, né? Muito, assim, é notável mesmo. É notável. Entrou aqui a Rionete Mello. Hoje eu estou errando tudo, desculpe. Rionete Mello, que é outra grande escritora, enluarada também. Seja bem-vinda, Rionete. Entrou meu tio aqui, Vilmar, está assistindo lá na chácara dele, lá em Blumenau. Seja bem-vindo, meu tio. Que legal, sejam todos bem-vindos. Que delícia! Ô, Sidney, a Rionete, ela também escreve para o blog. E aí eu queria só falar aqui, contar uma curiosidade. Nós temos uma escritora em Porto Alegre, que é a Thayasmin Onmati, que é poeta, que é escritora, ela é psicanalista, é psicóloga, e escreveu um romance lindo, que se chama Vozes de Retratos Íntimos. Ela conta a história de gerações da família, acaba contando a história da formação da sociedade brasileira também, porque é uma escritora afro-indígena. E eu publiquei uma resenha sobre o livro dela, que é maravilhoso, o ano passado. E agora, essa semana, nós tivemos a grata, né, felicidade de saber que ela é finalista no Prêmio São Paulo de Literatura e que o romance dela está concorrendo a Romance Revelação de 2021. Então, eu queria pedir aí, né, as palmas e a torcida nossa, né, para a Thayasmin Onmati. Que maravilha, parabéns. É Thaís, como é que é o nome, perdão? Thayasmin Onmati. Thayasmin Onmati. Que legal, parabéns, Thayasmin, parabéns, estou muito feliz. A Eliane já tinha até me mandado para mim uma mensagem falando lá da sua indicação. Foi você que mandou, não foi, Eliane? Mandou para mim? Sim. Fiquei muito feliz, cara, é muito legal, eu fico muito feliz, é isso, a gente tem que abrir espaço, é isso. Fico muito feliz mesmo. Parabéns, parabéns. Sucesso, viu? Sucesso, muito legal. Falando, você falou que ela é escritora afro-indígena, né? Afro-indígena. É muito legal. E como é que você vê assim, a gente está falando aqui, você que é uma pesquisadora de literatura brasileira, tal, muito legal, a gente está conseguindo essas escritoras da literatura afro, literatura indígena, espaço. A gente está conseguindo abrir espaço para essas mulheres mostrarem seu trabalho, sua escrita. Como é que você vê? Ou nós estamos ainda muito atrasados? Como é que você enxerga isso, Eliane? É uma luta, tem sido uma luta. E o mercado editorial tradicional, ele é muito fechado. Mas aí a gente vai criando essas brechas, que são as editoras independentes, que são as outras alternativas editoriais que os escritores, as escritoras criam, né? Então, nós temos aí, por exemplo, os cadernos negros, né? Que a gente vê que a Conceição Evaristo e muitas outras escritoras negras começaram publicando nos cadernos negros, que são publicações colaborativas, né? Que são publicações coletivas. Hoje nós já temos muitas mulheres escritoras negras e indígenas que são editoras, que estão à frente de editoras. E aí, com isso, a gente consegue infiltrar nesse mercado editorial tão fechado, né? Um outro recurso que tem se mostrado muito positivo nessa luta, né, da qual nós estamos falando, são as redes sociais. Então, as redes sociais, elas dão uma visibilidade, elas dão uma amplidão, né, para essas intelectuais, essas escritores, essas mulheres, para nós, que somos escritoras negras, né? E as indígenas também, que, assim, elas vêm abrindo o espaço com muita luta, né? Com muita garra, mas esse espaço vem sendo criado e nós estamos conseguindo dar visibilidade para essas produções,
né, que são da literatura de autoria indígena, que é a literatura indígena contemporânea, que nós falamos, e a literatura negra, ou a literatura negro-brasileira, ou a literatura afro-brasileira, há várias formas de nomear. E aí eu queria contar aqui que a Eliane Potiguara, que é a escritora sobre a qual eu escrevi a minha tese do doutorado, e que foi homenageada no clube de leitura que eu criei com o professor Carlos Augusto de Mello, da Universidade Federal de Uberlândia, aqui de Uberlândia, ela recebeu o título doutora honoris causa da UFRJ. Então, a gente vê que as universidades também estão se abrindo, né, para essa produção, para essas escritoras, para esses intelectuais, e isso é muito bom. A gente acha que é uma luta que vem conseguindo aí bons resultados. Sidney. Que legal, Eliane, que legal. Isso é muito legal. Fico muito feliz de saber. Não sabia dessa história da Eliane Potiguar, que ela recebeu o título de honoris causa. Isso é fantástico. Doutora honoris causa. Que legal, que legal. Muito merecido, né, Eliane? Muito merecido. A Cacau escreveu aqui: cada vez que uma mulher se levanta, todas nós nos levantamos com ela. Verdade, Cacau, é isso aí. Sororidade, dororidade, não podemos esquecer disso, nunca. E ela escreveu aqui também, muitas revistas digitais também, né, falando nesse movimento, né, que visa dar espaço para as escrituras negras, as escrituras indígenas, né. E esses coletivos, né, esse movimento que tem, que eu não sei como é que você vê, mas eu vejo com muita alegria esses movimentos que reúnem, que abrem espaço, que começam nas redes sociais, como é o caso das Eloaradas, né, com a Cacau e com a Marta Cortesão, e esse grupo de mulheres que reúnem, que dão chance de escreverem, falar o que pensam, é muito legal, né? Esse movimento que começou lá pode-se dizer que começou lá com Mulheria das Letras, lá com a Maria Valéria Rezende, né? E aí então, veio... é um movimento revolucionário, porque chama para a cena literária contemporânea mulheres que até então não teriam suas vozes ouvidas. Né? Então, assim, o que a gente vem fazendo, né, que é a Patrícia Cacau, a Marta Cortesão, né, encabeçando projetos tão bonitos, a gente tem o Mulheres Maravilhosas também, que é um coletivo que a Sol Figueiredo vem trabalhando, e tantas outras, né, são tantas outras mulheres que também estão criando coletivos, oferecendo oportunidade de produzir as coletâneas, né? Tem a Giovânia P., que é de Pernambuco também, tem a Nájila, da revista África e Africanidades, e tantas outras mulheres maravilhosas que estão encabeçando esse movimento tão contemporâneo e que vem trazendo para a cena literária vozes femininas que até então não seriam ouvidas. E eu falo sempre, nós estamos, com esse movimento, nós estamos criando uma força muito grande dentro da literatura. E os frutos já podem ser percebidos, né, e conhecidos pelas obras que estão sendo produzidas, pelas novas escritoras que estão sendo lançadas, e que estão aí criando coragem para tirar os seus escritos das gavetas, né, Sidney? Sim, isso é muito importante, né? Isso que eu vejo com muita alegria, né? Eu que acompanho esses coletivos, e Luaradas principalmente, então eu canso de ver o depoimento das escritoras que participam, falam assim, que nossa, como eu estou feliz porque tirei o que eu tinha na gaveta, que eu não tinha nem coragem de expor nada, e ver esse movimento, né? No caso das Luaradas, que mexeu com a minha cabeça, não, eu vou colocar para fora, vou escrever, tomei coragem, né? A gente escuta muito esses relatórios, esses relatos, o Iloradas tem bastante disso, e eu acho formidável, assim, então cria essa coragem, essa força nas mulheres, e eu acho fantástico, é muito legal mesmo, Eliane, eu sou fã desse trabalho, dessas coletividades, né, Iloradas, esse que você falou aí da Sol Figueiredo, que é outra fantástica, um trabalho lindo, lá do Mulheres das Letras, né? Incrível. Eva Potiguar faz um trabalho lindo lá também com a literatura indígena. É incrível, é fantástico. É isso mesmo, a gente tem que continuar dando força para essas mulheres, que é um trabalho lindo aqui. E tem o Elas e as Letras também.
O Elas e as Letras é um grupo, né, de escritoras, e agora tem um livro que está para ser lançado, do qual eu participo também, que é uma homenagem a Marielle Franco. E aí eu quero falar para você, Sidney, em 20 anos, nós vamos ter a dimensão da importância dessas vozes, até então silenciadas, e que estão sendo trazidas, né, para o debate. Eu falo isso porque as escritoras estão na vanguarda das transformações, porque somos nós, as mulheres, que rompemos as barreiras entre o que é público e o que é privado, né? O que é particular e o que é coletivo. E isso tem desdobramentos muito interessantes aí na contemporaneidade, né? Ah, sim, com certeza, é isso mesmo, viu? Entrou aqui, Eliane, a Marlene de Favre. Não sei se você conhece, mas ela é uma grande escritora aqui de Santa Catarina, historiadora também, poeta, feminista, espetacular a Marlene de Favre. Admiro muito. Eu vou ter o prazer de conversar com ela daqui a algumas semanas, lá início de novembro. Ela é fantástica, assim, sou fã demais da Marlene aqui. Seja bem-vinda, Marlene. A Cacau entrou aqui e falou também outra mensagem aqui. Vamos nos encontrar presencial em João Pessoa, no Encontro Nacional de Mulheres da Letras, 25, 26, 27 de novembro. Ah, que legal, Cacau. Vai ser muito bom. Bom, imagina, encontrar todo mundo, vai ser muito legal. Entrou aqui minha amiga, fala. Eu posso mandar um abraço para o Johnny? Claro, o Johnny é do nosso grupo do Clube de Leitura das Mulheres Negras Indígenas, e ele é de Guajará-Mirim, em Rondônia. Um abraço para você, Johnny. Obrigada pela audiência. Ah, Johnny, seja bem-vindo. Deu aqui, ó. Boa noite, professora Eliane. Boa noite, professor. Obrigado pelo professor, embora eu não seja professor. Obrigado, Johnny. Seja bem-vindo. Legal saber que você participa aí do Clube de Leitura das Mulheres. É fantástico, né? Você sabe que é uma experiência maravilhosa que a gente tem que aproveitar, viu? A Cacau falou aqui, tenho dito que estamos escrevendo um novo tempo. Verdade, Cacau, é isso. Um novo tempo. Como eu falei, entrou aqui a minha amiga Bárbara Borges, uma amiga desde o meu tempo de ensino fundamental, viu? A gente estudou quase 10 anos juntos aqui, desde a primeira série. Seja bem-vinda, Bárbara. Aí a Marlene escreveu aqui, com certeza, Eliane, são as mulheres que fazem acontecer. É isso mesmo, Marlene. E ela também escreveu aqui, a Marlene, obrigado, Eliane, estamos firmes e fortes. É isso. Aí o Johnny aqui também retribuiu o seu abraço. Outra professora. Que legal, que legal, que legal. Como a gente estava falando, é importante esse movimento mesmo das mulheres se unindo, como disse a Cacau, o Novo Tempo, é importante, sim. Ainda mais como eu já falei antes aqui, num país machista como o nosso misógino, e é uma luta constante, para desconstruir esse discurso do patriarcado, né? E como eu sempre falo, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra, é muito importante. E falando também especificamente, né, falando da literatura feminina negra e indígena, é importante mais a gente dar voz, né? Mas num país que tem uma política, eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo como uma política clara de extermínio da cultura indígena, da cultura negra, né? Não só da pessoa fisicamente, mas querendo limar qualquer rastro de expressão da arte, da cultura, tanto da cultura negra quanto da cultura indígena. É isso, é uma política de extermínio, né? Então a gente tem que estar ali unidos, para não deixar isso... É a necropolítica, né? É a necropolítica que quer exterminar alguns grupos dentro da sociedade. E a literatura, a música, as artes, de uma forma geral, têm uma importância fundamental na luta e no combate contra a manipulação que essas forças retrógradas operam sobre a sociedade, principalmente sobre as pessoas menos esclarecidas, né? Então, a cultura, as artes, a literatura, né? Esse trabalho que você faz, Sidney, com as redes sociais e que tantas outras pessoas vêm fazendo é fundamental para informar e para sensibilizar as novas gerações,
né, para o combate dessas opressões, que são históricas, que são milenares e que nós não podemos continuar aceitando, né? Não podemos nos calar Não, mesmo. não podemos nunca lá, nunca, né? Nunca, nunca, nunca. Sempre voz às artes, a cultura, a esperança existe porque a arte persiste. A gente não pode deixar a arte morrer. Temos que lutar sempre contra o fascismo, contra o racismo, qualquer coisa que, que não, que não seja digno, né? Que não seja a favor da vida, né? Da Que não vida, da seja a favor da beleza, vida. da poesia, do crescimento, da justiça. É, exatamente isso. Eles vão com o discurso do ódio e a gente vai pelo discurso da vida, né? É isso. Da vida e do amor. Da vida, do amor, sempre, 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 sempre. E isso é a sua experiência, assim, que você falou aqui, fiquei curioso, você também é contadora de histórias, como é que começou isso, assim, com a contação de histórias? Eu sou mãe de 4 filhos, né, Sidney? Ah, que E legal. avó de um neto. Então, assim, olha, a minha mãe, ela me contava histórias. Ela cantava música de niná para mim quando eu era bebê. O meu pai foi um grande contador de histórias. Senhor José foi um griot. E assim, ele me Que delícia. inspira muito, muito. E sempre que eu tenho oportunidade, eu conto histórias para os meus alunos, para os estudantes, porque além do entretenimento e da cultura, tem o componente do afeto. Contar história é oferecer um pedacinho do coração da gente para as crianças numa narrativa, numa história, e é uma maneira de marcar, né, a memória dessas crianças para o resto das vidas delas, né? Então, contar histórias é de uma grandeza, né? De uma grandeza. Veja os povos indígenas, né? Os povos indígenas, a contação de história para eles é base de aprendizado, né? É base de legado, de se passar o legado entre as gerações, e a gente acaba aprendendo muito com isso, né? Eu tenho um amigo, Sidney, um escritor indígena que é reconhecido internacionalmente, que é o Cristino Wapichana, e que está aqui em Uberlândia, né? Ele veio para um evento promovido pelo Museu do Índio. Nós estaremos amanhã de manhã, lá no Centro Cultural de Uberlândia, recebendo ele e outros escritores também. Ele fala que as histórias nos escolhem. E aí eu falo para você, algumas histórias me escolheram, né? Então não fui eu quem escolhi, eu acredito que eu fui escolhida e sou muito feliz por isso, muito mesmo. E assim, eu tenho vontade de contar a história para os meus filhos mesmo, eles já estando grandinhos. Ah, que delícia, que delícia. Mas você conta histórias com frequência ou uma coisa que você faz mais... Eu conto histórias com frequência porque eu sou professora de língua portuguesa e literatura, né? Então eu sempre conto. Mas eu participo também de alguns eventos. Eu contei histórias no Elicer, eu conto histórias em eventos online que a gente faz, né? Eu contei uma história nesse livrinho aqui, que é a coleção Ecologia Já, e que foi organizada pela Sol Figueiredo. Aqui eu conto uma história que aconteceu com a minha filha mais nova, com a minha filha caçula, que é a Mirella, e que é uma história que tem a ver com o pé de goiaba que tem aqui no fundo da minha casa, com os passarinhos que vêm comer as goiabas, né? Então, assim, contar histórias, Sidney, faz parte da minha vida, não só da minha vida profissional, mas da minha vida familiar também. Que legal. Ainda mais com um vô que era griot, né? Nossa, que experiência ali você teve. Que legal, que legal. Deixa eu ler aqui as mensagens que chegou aqui. A Cacau tem escrito aqui, hashtag cala a boca já morreu, é isso mesmo, Cacau? Aí o João escreveu aqui,
O que antes nos foi negado, silenciado nossas vozes, hoje até o nosso silêncio grita. Trago a escrevivência e a ancestralidade como forma de valorização da cultura negra indígena. É isso aí, Joane. Depoimento maravilhoso, Joane. Aí a Marlene escreveu aqui: jamais calaremos, abaixo o marxismo, o fascismo, o racismo, os ódios e as violências contra mulheres. Assina embaixo, Marlene, é isso mesmo. Aí a Cacau aqui concordando com o Johnny, né? Verdade, até o nosso silêncio grita. É isso. Que legal, que legal, que legal. Você falou, é professora de literatura, de língua portuguesa e literatura, né? Você dá aula para o ensino fundamental, ensino médio? Sim, eu trabalho. De manhã eu trabalho com os nonos anos, inclusive o Nicolas é meu aluno do nono ano de Sim. manhã, né? E à tarde eu trabalho com sextos e sétimos anos, que são os menores, né? É o pessoal de 11 anos, 10 anos, é onde a gente conta mais historinha para eles. Que legal. E como é que você vê que sempre que a gente fala sobre literatura, ainda mais com, tá falando com a garotada, né? Adolescente, pré-adolescente e tal, e fala que não se interessa por literatura, que é uma coisa distante, né? E Eles sempre essa gostam sim, eles gostam. gostam sim. E É, aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer da sala de aula o lugar do encantamento. E a gente faz isso toda vez que a gente leva uma história, Sidney. Toda vez que a gente leva uma história e conta, a gente faz da sala de aula esse lugar do encantamento. E é papel do professor, da professora, fazer isso. Eles gostam sim, eles se encantam, eles se envolvem. E os meus alunos do nono ano, eles leem Marta Cortesão, viu? No que primeiro legal. bimestre, no primeiro bimestre a gente fez uma oficina de poema. Eles fizeram poemas maravilhosos a partir de um poeminha do livro Banzeiro Manso, da Marta Cortesão. Então, os Legal. meus alunos, eles têm acesso à literatura brasileira, viu? De qualidade. Que bacana. Mas você acha também, às vezes eu converso com muita gente que é professora como você aqui, já falei com ele nesse espaço, sobre essa questão que às vezes quando acontece essa dificuldade, essa distância do aluno, da criança ou do adolescente com a literatura, também tem um ponto de a gente trazer uma literatura que esteja mais próximo da realidade deles, né? De repente você chega lá, você já enfia de cara o Machado de Assis. Eu adoro, eu amo Machado de Assis, mas eu penso, se você joga de cara para um adolescente, para uma criança, com aquela leitura de cara assim, eu acho que isso quebra, né? Isso Tá dificulta certíssimo, o vínculo com a Sidney. literatura, né? Tá certíssimo. Você sabe que a sua fala me fez lembrar do filme da Sociedade dos Poetas Mortos. Adoro esse Então, a filme. gente tem que saber preparar as nossas aulas. É verdade que lá no ensino médio, a gente tem que entrar com a teoria literária, a gente tem que entrar com as escolas literárias, mas até o nono ano, a gente tem que usar a literatura para encantar o estudante, para mostrar para ele as diversas vozes que existem na sociedade por meio da literatura, para favorecer o encantamento dele com a leitura por meio do texto literário, né? Através do trabalho com o texto literário. Então, esse trabalho a gente vem fazendo aqui. É um trabalho que eu sempre fiz, não só na sala de aula, mas enquanto eu estive na formação de professores aqui da rede municipal de ensino, eu sempre trabalhei nessa perspectiva. O texto dentro da sala de aula, ele não pode ser pretexto, ele tem que ser para ser desfrutado, ele tem que ser para ser aproveitado, né? Ele tem que ser um deleite, né, para os nossos alunos. Sim, sim. Cacau escreveu aqui, é preciso ler os contemporâneos. É isso mesmo, Cacau. Tem que. É Tem que verdade. identificar com o que lê, né? É importante. Agora, uma outra coisa que a gente não pode esquecer, Sidney, é que é preciso valorizar os professores. Sim. É preciso valorizar. Professor tem que ter tempo para ler, professor tem que ter dinheiro para comprar livro, para fazer curso, sabe? Porque o que vem acontecendo? É uma desvalorização da categoria, a gente acaba tendo que trabalhar 2, 3 turnos e nem tem tempo de ler, e nem tem tempo de preparar
as atividades. Então, isso dificulta muito o trabalho do professor, né? Ah, sim, sim, professor precisa ser valorizado, né? Ao contrário do que acontece aqui no nosso país, né? Que é totalmente desvalorizado. O professor, o trabalho dele vai além da sala de aula, né? Então, ele precisa ter uma preparação, a condição de poder se preparar, de fazer curso, de poder comprar livro, de poder ler, de também dinheiro para poder comer também, fazer outras atividades, porque é ser humano, né? O cara não vive de Para luz, né? viajar, para ir ao Viajar. teatro. Claro, tudo isso é importante. Quanto mais o professor tem acesso a todas essas atividades, melhor ele vai ter, vai melhorar a formação dele, vai ser um professor muito mais próximo dos alunos, vai oferecer muito mais aos alunos. Isso é lógico. Quanto mais você valorizar o professor, mais você deixa o professor feliz, você vai ter uma turma feliz também. Isso é óbvio, os caras não entenderem ainda. Ou não querem entender, o que é pior, né? Eu acho que não querem mesmo, Não né? querem, né? Imagina, É estratégico isso. para que ter uma escola boa que faz o aluno pensar? Para quê, né? Para que é melhor manipular, é, empurrar de fake news da vida e por aí vai, né? Terrível, terrível. A gente tem que continuar lutando contra isso, né? Fora coisa ruim, né? Fora coisa ruim, é isso aí. Voto útil, hein? Voto útil, é isso aí. Verdade. É verdade, é isso aí. Aí o Johnny aqui escreveu aqui, a valorização profissional é essencial em todos os âmbitos sociais. Verdade, verdade, verdade. Você tem toda a razão. Porque a gente tem muito essa coisa nesse universo capitalista, né? E na verdade funciona com uma seguinte questão, né? Uma seguinte situação. É uma pessoa explorando a outra, né? Uma pessoa explorando a outra sempre. Então, o cara não se preocupa com a avaliação profissional, uma coisa fantasiosa. O negócio é você sugar o cara lá e te arrancar tudo que você pode dele, né? É isso que é o É capitalismo. só fazer produzir em prol do grande capital, né? Aí não vale para o povo, né? Povo que se dane, né? Então, essa aqui é a questão. Aí por isso que acontece a desvalorização não só dos professores, em todos os âmbitos sociais, como você bem disse, Johnny. Essa coisa do capitalismo que é de sugar o outro, explorar o outro. Alguém se dando bem, é o cara do capital, o resto ali só produzindo, dando lucro para ele, se ferrando. E nada a ver, não interessa mais nada, né? E um outro aspecto também que é muito triste é a exploração predatória do meio ambiente. Também é. Então, assim, o capitalismo ele não faz bem para ninguém, nem para o planeta Terra. Não. Para ninguém, para ninguém. Só faz bem para quem está recebendo lucro, mas no final ele vai pagar isso também, porque ele está quebrando com o mundo, daqui a pouco nem ele vai ter lugar para viver. É verdade. A sua ganância e arrogância, né? A Cacau falou aqui, ó, 10 melhores escolas do Brasil e do Ceará. Que legal, Cacau. Que legal, parabéns para o Ceará, para a administração do Ceará. Isso é muito bacana, né? Bacana. É verdade. Uhum. Essa coisa da escola pública, né? A gente tem que falar isso, né? Tem que valorizar a escola pública porque acha que educação não é direito do povo, da população, não é direito, como educação, como saúde, o bem-estar social. Ele não pode abandonar isso e entrar nessa onda de dane-se, escola, né? Privatiza tudo e dane-se o resto, né? Com isso, tenta enfiar a goela abaixo da gente. Muito não legal, pode mesmo. Não pode mesmo, não pode mesmo. Isso é importantíssimo. E, Eliane, você é uma escritora de prosa e também de poesia, né? Você trafega nas duas vertentes, assim. Você tem alguma preferência ou não? É um momento? Como é que funciona isso para você? Eu falo que eu sou aprendiz de poeta. Embora, né, eu como professora e como crítica literária, eu acabe escrevendo mais prosa, eu gosto mais da poesia, Sidney. Eu legal. amo a poesia. E eu sou mesmo aprendiz de poeta. Olha que eu já tenho mais de 30 antologias e meu livro solo está prontinho, está saindo junto com o meu livro tese, viu? Então vamos torcer aí para rapidinho
a gente está com ele em mãos, que é o livro Enquanto as Hortênsias Florescem. Ah, que bacana. Título lindo. Você tem... É, do poema que você trouxe aí. Que é um poema lindíssimo. E tem alguma ideia, mais ou menos, da previsão do lançamento do livro? Não, ainda está uma coisa assim, você não tem uma ideia. Provavelmente para o final do ano, né? Ah, que legal. Porque nós fizemos um financiamento coletivo para produzir o livro, que é a minha tese do doutorado. Né? Ele já está em edição e a gente quer lançar junto. Inclusive, até o livro de poemas, ele é um prêmio, né? Para as pessoas que nos ajudaram aí, participando do financiamento coletivo. Ah, que legal. A sua tese que você falou que é sobre a Eliane Potiguar, né? Sobre a Eliane Potiguara. Na verdade, sobre escritoras indígenas. Tem 5 escritoras indígenas na minha tese. 5? Você pode dizer Graça Graúna, Graça Graúna, Aurita Tabajara, Márcia Cambeba, Lia Minapoti e Eliane Potiguara. Que legal, são 5. Bacana. Que bacana ouvir isso, ver que tem tantas estruturas indígenas, é muito bacana, é muito bacana. É tão legal, né, a gente poder ver essa riqueza que tem a nossa cultura, né, como é a nossa formação, né, nós somos isso. Eu aprendi muito, Sidney. Eu aprendi muito, eu me tornei uma outra mulher depois de conhecer a literatura das mulheres indígenas. Eu recomendo a todas as pessoas que leiam, que procurem, porque é um crescimento para a gente mesmo. Sim. Só aumenta o nosso senso crítico, né, sobre tudo o que fazem. E a nossa percepção de quem nós somos. Qual é o nosso papel aqui, ó, nesse planeta Terra, né? Qual é o nosso papel com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso amigo? Os povos indígenas têm, eles têm assim, uma visão cosmogônica muito bonita e tem muito a nos ensinar, Sidney. Ah, sempre, sempre, sempre. É uma delícia ouvir histórias da cultura indígena, como também da cultura africana. E nós somos isso, nós somos essa mistura que é tão bonita, né? Como você bem falou, a gente conhece, a gente conhecer a cultura indígena, a cultura afro, a gente vai estar conhecendo a gente mesmo. Nós mesmos, né? Isso somos nós, brasileiros. Nós brasileiros, é isso, né? E burro de quem querer negar isso, não aproveitar a beleza do que essas culturas nos oferecem, que é tão lindo, tão lindo. Fico até emocionado falando sobre isso. É tudo que o capitalismo quer calar, né? É verdade. O João escreveu aqui também. O capitalismo, vejo ele como uma forma de imposição do poder e para falar sobre isso, trago a desigualdade social versus a equidade das duas vertentes que caminham contramão neste país brasileiro. É verdade. Desigualdade. É isso mesmo, Johnny. Sendo embaixo, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Né? A desigualdade que é o grande legado nefasto do capitalismo, vamos colocar assim, né? Que essa desigualdade, a gente com cheio de ricos aí com fortunas incalculáveis, gente passando fome e revendo lata de Sim, e a fome aumentou muito, né, nos últimos tempos aí, gente. Lamentável isso. Tem uma colocação que eu gosto muito do intelectual Amy Sader, que eu achei genial, que ele falou assim, se o cientista olhar um grupo de macacos, e um está pegando um monte de banana, mais do que ele precisa para se alimentar, viver, todo mundo, os cientistas ficam tudo maluco, ele não sabe por que está fazendo isso, por que está acontecendo isso, né? Ele entender o comportamento do macaco. O ser humano faz isso, ele vira a capa da Forbes, né? É isso, a gente tem que parar para pensar, refletir na nossa arrogância aí, essa falta de empatia que acaba deixando milhares de pessoas milhões de pessoas aí na pobreza, passando fome, morrendo. É triste, é triste, é triste.
E em É isso nome do mesmo, individualismo, né, nome de Sidney? individualismo. É, por isso que acho muito legal esses coletivos que tem, né? Que as mulheres têm mostrado se unindo, sororidade, sim, isso é importante. Isso traz uma lição importantíssima para nós. Ou a gente começa a pensar de forma coletiva, entender que é assim que a gente vai ter um mundo justo, uma sociedade digna, ou então a gente vai se matar um ou outro. Não tem jeito. É loucura. Vai ser Eu sempre não isso. falei para você que as mulheres estão na vanguarda? Nós Sim. costumamos falar que o projeto de vida das mulheres negras é um projeto de nação, porque é bom para todo mundo, acolhe todo mundo, faz bem para todo mundo, né? Uhum. Que legal. Entrou aqui a Kátia Lima, a Carla Mariana Letróloga. Sejam bem-vindas. São suas amigas? Ó, Sim, a Kátia Lima é do clube de leitura também. ah, que legal. Esse clube de leitura já está famoso aqui. Já virei fã desse clube. Muito legal. É a Vou Patrícia mandar um Cacau. livro nosso para você, Sidney. Ah, obrigado de coração, Eliane. A Cacau falou aqui, o voto é secreto. É isso mesmo, o voto é secreto. O voto é secreto, é isso aí. Secretíssimo. Secretíssimo. É, é. Aliás, eu quero informar que eu gosto muito do número 13. Não sei por que, mas eu gosto muito do número 13. Mas... que Tá legal, que legal. certinho. É a bola da vez. Que legal, que legal. Bom, você já declarou aqui que você é uma apaixonada pela poesia, né? Pelo escrever poemas e tal. Você tem. Aconteceu algum momento assim de alguma poeta, de alguma poetisa que você leu, que te deu essa epifania e fala, não, a poesia é o meu mundo. Tem alguma coisa assim? Eu vou falar para você, quando eu era adolescente, Hum. a biblioteca da minha escola era o meu lugar favorito. E nessa biblioteca eu conheci o Khalil Gibran. E eu Hum. vibrava com o Khalil Gibran, assim, ó, até as lágrimas. Que E aí legal. agora, depois, na minha maturidade, né? Quem mexe muito comigo, Sidney, quem me sacode demais, eu vou falar para você. Hum. Conceição Evaristo, me arranca lágrimas. A Carolina Maria de Jesus, ela Ótimo. escreve poemas também, ela não escreve só prosa. Quando eu leio a Carolina Maria de Jesus, eu sou transportada para uma outra, acho que para uma outra dimensão. Eu tenho uma identificação tão intensa com ela. Assim, intelectualmente falando, eu me sinto em casa quando eu leio Carolina Maria de Jesus. Ah, que legal. E eu gosto muito, muito também da Adélia Prado Que e legal. da Cora Coralina. Que legal, que legal. Conceição Evaristo, fantástica, gigante. Carolina Jesus, gigante, gigante. É, todo mundo tem que ler Quarto Despejo, cara. É um livro que você tem que ler. Aí você vai entender muita coisa. É um livro sensacional, né? Aí você está falando das poesias da Carolina Jesus. É fantástico. Carolina tem que ser lida, sempre lembrada, né? O também da Cora Coralina, opa, hoje eu estou quebrando a língua. Cora Coralina, grande Cora Coralina, começou a escrever depois na terceira idade já, fantástica. Adélia Prado, fantástica, incrível. Vamos ler mulheres. Aí aqui a Carla Mariana Letrosa, conhecendo agora vocês, muito legal. Seja bem-vinda, Carla. Siga a Eliane, que ela é fantástica. O Jones escreveu mais um pouco aqui. Só vamos ter uma sociedade mais digna quando tirarmos de nós os dogmas separatistas que nos foi levado pelos portugueses, onde incorporamos a versão racista e preconceituosa do nosso país brasileiro. Verdade, Jones. Verdade, verdade, verdade. Você falou uma coisa muito legal que eu tenho pensado no último dia, essa coisa da exatamente isso, né? Dogma separatista. Tem que ter razão nessa coisa que a gente tem sempre colocando divisão. Né? Sempre divisão. Até nas redes sociais a gente bota divisão, né? Esse pessoal aqui eu não vou falar, só o pessoal com o meu grupinho aqui. Isso é verdade, isso é a base de tudo que isso acontece do racismo, né? De se achar uh, melhor que o outro, toda essa coisa. Eu acho até que não é só
uma exclusividade dos portugueses, viu? A Europa toda colonizadora fez isso muito aqui na África, sempre fazendo essa coisa de divisão, jogando até povos contra os outros. Eles sempre fizeram isso, né? E depois os Estados Unidos também seguiu esse barco, fazendo isso, continua fazendo, é isso mesmo, viu? Por isso é urgente a gente construir pontes, né, Sidney? Sim, construir pontes. Aí o Johnny aqui complementou. Grande Conceição Evaristo, olhos d'água em submissas lágrimas de mulheres top essas leituras. Perfeito, Johnny. E Johnny aqui tá arrasando. Isso mesmo, Johnny, legal. Tá fazendo bem esse clube da leitura das mulheres aí que você participa, viu? Ah, show, parabéns, Johnny. Que legal. E, então, você tá para lançar um livro de poema, legal, bacana. Já tem... Ah, tá, você falou o nome, que é a das Hortênsias, né? Você já falou aqui. Enquanto as hortênsias florescem. É, que legal, que legal. Mas você disse, você gosta, seu universo é a poesia, assim. Mas tem vontade, assim, de repente, se arriscar no romance, assim? Já passou isso pela sua cabeça ou não? Eu venho pensando, mas deixa eu falar para você. Eu sou uma professora que trabalha em 2 períodos. Sim. E eu ainda tenho filhos adolescentes, eu ainda tenho filhos que precisam muito de mim. A minha caçula tem 11 anos. Então, eu estou esperando, esperando ter um pouco mais de tempo, né? Porque, como disse a Virginia Woolf, né? Uma mulher, para escrever um romance, ela tem que ter um quarto todo seu. E eu estou esperando ter um tempo para eu poder sentar e desaguar essas minhas vivências, essas minhas experiências, as ficções que eu venho perseguindo, né? Então, é um projeto de escrita que eu tenho, mas que no momento eu ainda não posso colocar em prática pela questão do tempo mesmo. Tempo não é fácil, não é fácil. Tempo é complicado, mas quem sabe um dia, né? Um dia um quarto aparece, sei lá, vamos lá. E uma coisa mais, você falou que você tem 4 filhos, né? E você contou aqui no começo que você foi uma criança que você viu muita história do seu avô, que era griot, uma experiência maravilhosa. E quando você teve os seus 4 filhos, você teve essa coisa assim, poxa, eu que tive tanta essa experiência lá com meu avô, lá com os meus pais, tá? Eu quero que com meus filhos tenham também essa experiência. Você teve essa preocupação? Como é que foi essa relação com os seus filhos de criar esse ambiente, pelo menos, se não é igual o próximo que você teve quando criança? Como é que foi isso? Então, a gente está falando do meu pai, né? Assim, e não do meu avô, do meu pai. Mas eu vou falar uma coisa para você, Sidney. Eu perdi o meu pai muito cedo. O meu pai, ele foi um homem que ele sempre teve assim um grande coração, até literalmente. Ele tinha megalocardia e o coração dele crescia. E um dia eu estava na escola e o cardiologista dele me ligou e falou: não, eu quero que a senhora venha até o hospital porque o senhor José chegou aqui muito cansado, o coração dele estava parando. Aí eu coloquei ele nas máquinas, coloquei na UTI, eu não sei como vai ser a resposta. E aí, infelizmente, a gente perdeu, né? Perdemos o papai para esse problema de coronárias, e ele se foi muito cedo. Então, as minhas crianças mais jovens, os meus filhos mais novos, eles não tiveram essa vivência, sabe? De conhecer o avô, de ouvir as histórias do avô, de ficar no colo do avô. Então, com os meus escritos, eu tento resgatar isso, de certa forma, sabe? E eu acho muito importante, eu falo muito para os meus alunos, aproveitarem esse convívio de gerações. Sim. Quem tem avô, avó, bisavô, bisavó, aproveitar e ir para o colo e pedir para ouvir história, porque isso passa rápido, né? Na vida da gente. Sim. Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, quem tem a chance, aproveite ouvir histórias, que é muito legal. Sempre bom ouvir essa história com os mais velhos contos, é sempre bacana, viu? Muito bom mesmo. E algum dos seus filhos aqui tem alguma tendência para escrever? Alguém saiu para escritor ou não?
Então, a minha filha mais velha, né? Que é a mãe do Miguel, do Bolinha de Cianureto. Ela é meio poeta, Que ela legal. escreve algumas coisas, mas assim, ela nunca se aventurou a publicar, não, mas ela tem essa. E o Arthur, Sidney, o Arthur é o meu filho de 15 anos, que inclusive já foi premiado na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, ele foi finalista. Inclusive, ele foi até São Paulo, conheceu a Gene Guimarães, né? Que E foi legal. assim, foi um texto de memórias mesmo que ele escreveu, uma entrevista, né? Que ele fez buscando essa história, né? Dos avós. E eu acredito que talvez ele tenha mais tarde o desejo de continuar escrevendo, né? A Que gente legal. sempre quer ver os filhos nesse caminho. Sim, sim. A gente sempre quer, mas tem que ser de forma espontânea, né? Espontâneo. Natural, natural, natural. Que legal, parabéns pro Arthur. E pra mãe do Miguel, qual é o nome dela? Mãe do Miguel? Raíssa, Raíssa, ó, a Raíssa, que ela que sabe, ela se empolga com umas olaradas, algum coletivo lá e coloca o seu textinho lá. É sempre bom, né? É sempre bom colocar pra fora e escrever, né, Helene? tá Faz certo, bem. e ela tem talento, viu, gente? Então, aí, Raíssa. Aí, Miguel, você que tá assistindo aí, Bolinho de Cianeto, vai lá na sua mãe lá, faz uma força com a mãe, escreve, solta lá na rede social, pega um coletivo aí das olaradas aí, que recebe muito Libera os bem dos poemas, escritores. né, Sidney? Libere os poemas, a gente quer ler. Isso é muito legal, muito bacana. É isso aí. Eliane, vou dar uns recadinhos aqui, a gente está chegando para a reta final da nossa live. Eu quero falar primeiro da minha parceria com a editora Voz de Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura, que além de ser diretora, fundadora da editora Voz de Mulher, também é escritora, psicóloga, faz um trabalho fantástico lá com a editora Voz de Mulher. Nós temos uma parceria que é o projeto Lê Faz Crescer, que são 3 e-books que foram que reúnem textos que foram publicados lá no blog Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer. Uma sessão onde eu convidei pessoas para darem depoimentos sobre suas experiências como leitores. Não era uma coisa de indicar livro, mas falar da sua experiência como leitores, livros que marcaram, coisas nesse viés, assim. E a gente conseguiu reunir vários textos que foram publicados no blog, então nesses 3 e-books. E dá para baixar de graça lá no site da Editora Voz de Mulher, editoravozdeMulher.com.br. Está muito legal. E acompanhe lá o trabalho da Editora Voz de Mulher, que é um trabalho lindo, né? Até uma aventura está sempre lançando livros de escritores, é fantástico. Ela mesma também está com um livro novo para sair aí, um livro de ensaios, conversas com escritoras. Também está com material agora com mulheres tradutoras. Acabou de lançar um livro de tradução de novelas italianas, um trabalho lindo, com 2 tradutoras brasileiras fantásticas. Ela faz um trabalho lindo. Assim como a Sandra Regina faz um trabalho lindo com a editora Fêminas. A, a Vânia Clares também faz um trabalho lindo com a Sarasvati, editora. A Luísa Novaes também faz com a Litera Books. São mulheres incríveis, a frente de editoras, faz um trabalho lindo, que vale se conhecer, vale valorizar, viu? Assim como a Adriana Mairink em Portugal, em Lisboa, faz um trabalho lindo lá com a Infinita. Ó, que legal. Esse é E da Saravasti. é verdade, foi lançado pela Sarabasti, da grande Vânia Clares. Está concorrendo ao prêmio Jabuti, como eu falei. Então também tem a Cris Herman com a revista Ser Mulher Arte, um trabalho maravilhoso. Tem a Carol Tomasi com as vozes delas, que é um trabalho lindo aqui no Instagram também. Tem a Silva Schmidt com a livraria Mulheril. Tem as Contistas, que é um coletivo que reúne mulheres fantásticas. Tem a Sandra Dalbelo, a Sabrina Dalbelo, a Sandra Godin e outras, Gisele Bon, várias escritoras fantásticas, e são mulheres de trabalho que vale a pena de conhecer. Assim como as Eldoradas que eu falei aqui, trabalho lindo da Cacau e da Marta, que reúne várias poetas. Você pode entrar no perfil da Eldoradas 2002, baixar os 2 e-books que já foram lançados. Está para sair o 3º livro lá, o primeiro tomo das bruxas, do Ventre à Vida, trabalho fantástico. E tem também um blog Feminadas Conexões, que tem várias escritoras escrevendo muito bem. A Eliane está lá, vale a pena lá ler, é fantástico. Eu também estou lá, sou articulista também lá agora.
essa semana deve ser meu novo texto, tá bom? Então acompanha essas mulheres, vale a pena. Vamos ler mulheres. Cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra. Vamos valorizar o trabalho dessas mulheres, que é fantástico, viu? Eu quero avisar também que semana que vem tem um novo Essas Mulheres, um novo encontro. Só que não vai ser na próxima terça-feira. Porque eu tenho um compromisso que eu não posso adiar de maneira alguma. Senão eu vou ser. Olha, eu vou sofrer o maior ataque da história se eu faltar esse compromisso, viu? Aniversário da minha mãe. Então, é inegociável. Então, nosso encontro da semana que vem vai ser na quarta-feira, no dia 28. Eu vou receber aqui, eu vou ter o prazer de receber aqui a escritora paraense, poeta também, Beatriz Freitas, que é uma moça que está começando na literatura, um trabalho fantástico, ela que encontrou Face de Depressão, encontrou muita força na literatura, vale a pena conhecer a história dela, está em vias de lançar o primeiro livro dela, ela que já passou de várias coletâneas, coletâneas LGBTQI+, e tudo mais, está em vias de lançar o livro dela, o primeiro livro dela em parceria com o irmão dela, que também escreve, lá o Magno Freitas. Vale a pena conhecer a história de Beatriz Freitas, essa escritora paraense, viu? Na próxima semana, na quarta-feira, no dia 28, às 19 horas, viu? Convido todo mundo para assistir, que vai ser uma live maravilhosa. Entrou aqui a nossa querida amiga Elisa Lago, que também é luarada. Ela que é escritora, poeta e é cantora também. Cantora ótima, viu? Cantora, compositora. Elisa Lago, parabéns pelo seu trabalho lindo. Mais uma iluarada. E eu quero, então, agradecer você, Eliane. Foi uma conversa maravilhosa. Amei, aprendi muito com você. Viu? Obrigado pela presença aqui, viu? Deixo você com as suas palavras, tudo que você quiser passar, que você queira falar. Eu Obrigado, só quero agradecer. Só quero agradecer você, seus convidados maravilhosos, e falar para você que, olha, cada dia eu fico mais fã do seu trabalho de promoção das escritoras no blog Tabacaria. A sua coluna, eles leem elas, né, no blog Feminário Conexões, essa? Não, a minha coluna é Essas Mulheres. Essas mulheres. Então. Até escrevi sobre a Toneta Barros no primeiro texto lá. Cada vez fico mais fã e muito obrigada, viu? Porque eu conheci a Carmélia aí por meio do seu trabalho, da sua live, e fiquei encantada mesmo com a obra dela. Quero ler mais a respeito. Parabéns, Sidney. Gratidão pelo convite, por abrir espaço para a gente mostrar aqui um pouquinho do nosso trabalho, tá? E falar para você que essa força que você, como um homem que está à frente mesmo, né, do seu tempo, faz esse apoio que você dá para as mulheres escritoras, para as mulheres intelectuais, é maravilhoso. E faz com que a gente admire cada vez mais você e os homens que têm essa mesma disponibilidade, né? Então, muito, muito obrigada. Foi um grande prazer. E a semana que vem, leva um beijo meu para sua mãe, tá? E desejo feliz aniversário lá para ela, por mim. Obrigado, Eliane. Agradeço suas palavras, seu carinho. Eu faço trabalho com o maior carinho, com maior responsabilidade. Como eu disse para você, eu aprendo muito, eu amadureço muito ouvindo vocês, pesquisando essas mulheres. Para mim é fonte de satisfação de aprendizado. Eu me torno, como eu disse, uma pessoa melhor, um homem melhor. Sabe? Esse processo de desconstrução do discurso patriarcado que é importante. Viu? E não é uma coisa que o cara chega aqui nessa, eu não sou machista, eu não sou misógino, não. É um processo de desconstrução, que a gente sabe que tem um discurso patriarcado forte, e é um processo de desconstrução, e é isso que a gente aprende todo dia, que eu aprendo todo dia aqui. Para mim é fantástico, me sinto feliz em estar aqui conversando com vocês, falando tudo essas mulheres, viu? Só tenho que agradecer a você, viu? Aqui, a Marlene colocou aqui a Elisa agradeceu aqui, obrigada. Você merece, Elisa. A Marlene escreveu aqui, obrigada, Eliane querida. Amo poesia e amo Conceição Evaristo. É isso, né? Conceição Evaristo é fantástica. Tá? A Cacau colocou aqui, baixe graças nossos e-books no perfil em Eldorado 2012. Isso mesmo. E nossas edições no blog Feminário Conexões. Isso mesmo, Cacau. E a Cacau escreveu aqui, Eliane Rosa, foi uma alegria partilhar esse momento com você. É isso mesmo, Cacau, uma alegria para todos nós.
Desde Eliane, Cacau. A gente sempre conte, aprende muito com ela. sempre. Cacau é uma mestra, né? Cacau é. E, Eliane, conte sempre comigo, quero divulgar seu trabalho, seu novo livro. Conte comigo que a gente tá para aqui qualquer coisa. Ah, faz um L para um print, ó. Estamos fazendo aqui, ó. Aí, ó. O L aqui, ó. Se for foto dela, dois L's aqui também, ó. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Tá, então conte comigo para divulgar os seus trabalhos, o seu novo livro. Estou sempre presente aqui, viu? Estamos sempre presente aqui e agradeço a você. Agradeço a todo mundo que acompanha a live. Quem não conhecia a Eliane, e tem gente que assiste a live mais tarde, viu, Eliane? Sempre tem. Tem um público que assiste depois. Acompanhem, sigam o trabalho da Eliane, que ela é fantástica. Como vocês viram, uma mulher fantástica, uma escritora maravilhosa. Vale a pena seguir. E quem não me conhecia, está me conhecendo hoje, se quiser me seguir, eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui como companhia nas redes sociais, viu? No mais, um beijo, Eliane, um beijo para todo mundo. Até semana que vem. Um brinde a Eliane, um brinde a todas as mulheres, um brinde a Carmélia, é isso. Vamos ver mulheres, cada vez com mulher. Escreve uma algema do patriarcado se quebra. Um brinde a todo mundo, um beijo, até semana que vem. Tchau.